Olá, tudo bem? Pastor Paulo Rafael aqui com você para a gente fazer mais um estudo muito especial dessa temática, Jesus restaurador da vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre águas que restauram a fé. Isso mesmo. Então você é muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial para estar aqui com a gente estudando a Bíblia e nós vamos conhecer um pouquinho mais do grande poder de Deus que restaura a vida de todos nós. Bom, Deus em Cristo Jesus, ele tomou as nossas fraquezas, nossas dores, nossos pecados, nossas culpas. Tudo isso para que a gente pudesse, diante de Deus Pai, ser considerados livres, inocentes, sem qualquer mancha e, acima de tudo, para herdarmos a vida eterna, que segundo o livro de 1 João, capítulo 5, verso 13, nós que cremos em o nome do Filho de Deus já temos a vida eterna. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o tema águas que restauram pela fé. Vamos lá então? Eu quero ler com você agora o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 ao 14, que é o verso para dar entrada a essa temática de hoje. O texto diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse é o texto-chave, Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 ao 14. E o versículo 28 diz, pulando lá para o 28, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bom, avançando aqui, a água, nós sabemos que ela é inclusive um remédio natural. Os benefícios da ingestão da água pura, obviamente, e da hidroterapia vão da cura a prevenções de doenças como depressão, o bom funcionamento do intestino, promovem também uma boa disposição mental, e uma pele mais bonita. Tudo isso porque o nosso corpo ele é feito 70% dele é o que? Água, é composto de água. Mas a água da qual nós vamos falar hoje, ela traz restauração, cura para a nossa vida espiritual. Veja, um dia um famoso navegador, Amir Klink, ele encontrou um barco à deriva e depois de chamar viu que não tinha ninguém no barco. E não havia nenhum tipo de problema com o barco também, inclusive havia até comida nele. Aparentemente, a conclusão que ele chegou foi que as pessoas que estavam naquele barco pularam na água para nadar um pouco, mas teve um detalhe que fez toda a diferença. Eles esqueceram de baixar a escada do barco. E isso acabou sendo uma tragédia ali para eles. O capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele termina com uma escada, que é Jesus, que nos dá acesso ao céu. Olha o que o texto diz. Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós devemos nadar, estamos no mundo, devemos nadar no mar da vida, Mas uma coisa nós não podemos esquecer: a escada, ou seja, em outras palavras, nós não podemos esquecer de Cristo Jesus em nossa vida. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White escreveu o seguinte texto. Acompanhe comigo. Aos que querem subir a escada do progresso cristão,
mas ao avançarem começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus, o autor e consumador de sua fé. O resultado é fracasso e perda de tudo o que foi ganho. Verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo lhes roube as graças cristãs que lhes estiverem em desenvolvimento no coração e na vida. Aquele em quem não há estas coisas, declara o apóstolo, é cego, nada vendo, ao longe, havendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. 2 Pedro 1, verso 9. E para não perdermos Jesus de vista nesta vida, né, nós precisamos o quê? Conhecê-lo a cada dia. Só Ele é a nossa escada, só Ele é os nossos olhos, só Ele é a nossa esperança. Por isso, conhecer Jesus é tudo em nossa vida. Bom, o conhecimento teórico sobre Cristo, né, de Cristo, ele é importante. Claro que não, ele não é dispensável. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 e 11, diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Deus criou o mundo, Deus fez Adão, fez Eva para habitar o jardim do Éden. E é bem conhecida a história do primeiro casal que pecou e infelizmente permitiu a entrada do mal em nosso mundo. Contudo, mesmo após a queda do primeiro casal, Deus continua a nos amar. E na verdade, ele nos amou mais ainda, a ponto de nos enviar uma maravilhosa promessa que está registrada na Bíblia, em Gênesis 3, verso 15, que diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu, né, lhe ferirás o calcanhar. A promessa lembraria a cada filho e filha de Adão nos próximos milênios que um dia Deus enviaria alguém que feriria a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, e acabaria para sempre com o pecado. E esse tempo havia chegado, Jesus havia nascido, haviam se passado 4.000 anos desde que Adão, o pai e representante da raça humana, tinha pecado. O texto de Lucas, versos 4 e 5, capítulo 2, versos 4 e 5, né? Ele revela, primeiro João, capítulo 1, verso 10, revela que o Verbo estava no mundo, o mundo que tinha criado, ele mesmo tinha criado, porém o mundo não o conheceu. O mais triste é que seu próprio povo não conheceu. Essa é a parte mais triste, né? É o que diz aí o Evangelho de João. Ou seja, os descendentes de Adão, aí vai Sem, Noé, Cã, Sete, né, anteriormente, Abraão, todos detentores do conhecimento do verdadeiro Deus já não o conheciam. Eles tinham conhecimento teórico, mas isso não era o suficiente, não era tão relevante assim, né? O conhecimento teórico sobre Deus, ele não salva. E agora sim, Lucas capítulo 2, versos 4 e 5, relata que ao serem indagados por Herodes sobre o local do nascimento de Cristo, a Bíblia fala nesse texto que todos os principais sacerdotes e escribas do povo responderam que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Ou seja, eles sabiam o local exato do nascimento. Porém, eles não sabiam o momento do nascimento. Se eles tivessem uma conexão viva com Deus, eles teriam mais conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre a profecia, sobre o cumprimento dela. Ou seja, o conhecimento teórico e até mesmo profético por si só não tem poder nenhum, poder para transformar a vida. Assim como não teve poder para transformar a vida dos judeus naquele tempo, né? E não terá em nossa vida também. E você? Que conhecimento você possui sobre o Messias? Será que é puramente teórico? Não que não seja importante, como a gente já está falando aqui há algum tempinho já, mas se ele é resumido a apenas isso, nossa vida não terá mais poder do que a vida do povo de Deus naquele tempo, no tempo de Cristo, né?
um relacionamento apenas acadêmico, literário, até mesmo bíblico, não terá nenhum valor se a gente não provar de verdade Cristo em nossa vida. Isso é muito importante. Uma das frases que eu acho mais pesada é que se o conhecimento salvasse, o próprio diabo seria o primeiro da fila, né, do céu. Porque ele tem muito conhecimento. Ele sabe mais sobre Bíblia do que qualquer um de nós. E arrisco dizer que ele sabe mais de Bíblia do que todos nós juntos, né? Mas o problema é que ele não obedece. Se a gente conhece, lê todo dia a Bíblia, mas não vive a Bíblia, a gente não tem muita vantagem sobre o inimigo, não. A gente acaba sendo praticamente estando no mesmo patamar que ele. É a mesma coisa que dizer assim, ó, do que vale eu saber que comida mata a fome e água mata a sede, se eu não pego, se eu não tomo, se eu não como, se eu não bebo, não adianta de nada, né? O mesmo quando as pessoas, as milhares, milhões, quem sabe no mundo, que vivem deixando coroas de flores na porta dos túmulos dos seus queridos, né, que já partiram, e chorando clamam palavras cheias de significado, mas esses gestos já não têm mais nenhum valor para aquele que se foi. Porque ele já partiu, ele não está ouvindo, né? Ele não tem mais conhecimento sobre isso. Muito bem. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, João escreve que Jesus está à porta e bate. Quem vai abrir a mente e o coração e convidar Jesus para entrar? O Verbo, né, Cristo, espera que você abra o coração para ele entrar. Para ele entrar e causar ali uma revolução, fazer a ação dele, a ação de Deus na sua vida. Faça isso, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Se conhecimento prático ele é importante, mas não é o suficiente, o que eu preciso? Aliás, conhecimento teórico. Eu preciso do conhecimento prático, né? Não apenas teórico. Eu preciso viver Cristo em minha vida. Eu preciso ter uma experiência íntima, profunda com Ele. Tem um belo hino do pastor Williams Costa Júnior, né? Conhecer Jesus é tudo, que ele tem essa estrofe, essas palavras, né? Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Aí fala para ter poder no viver. Ó, conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer, entender, compreender o amor é tudo que eu preciso compreender para aí sim ter poder no viver. Então, conhecer Jesus realmente é tudo, mas o conhecimento ele precisa ser transformador, prático, baseado no amor, baseado na confiança, baseado na entrega, na amizade, na lealdade, na parceria. Só assim nossa vida realmente terá um poder real, um poder vivo. João capítulo 1, verso 12 diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. No seu nome. Que maravilha, né? Sermos feitos filhos e filhas de Deus. A restauração de nossa vida, a restauração de nosso lar, de nossa saúde, tanto física como mental, nossas emoções, elas só acontecem nesse nível. Não há outra forma de vencer o mundo e nosso coração pecaminoso, só mediante o poder que vem de Deus ao nos transformarmos em seus filhos e filhas por meio de Jesus Cristo. Para os gregos, o conhecimento ele funciona mais ou menos assim, né? Vamos dar o exemplo aqui de uma cadeira que está aqui ao centro. Para ter o conhecimento ali sobre uma cadeira, eles querem saber quais são os elementos que fazem parte da cadeira. Então, ela é feita de madeira, de cola, de pregos, enfim. Agora, para o hebreu, a mentalidade hebraica, né, para conhecer uma cadeira, eles sentam-se na cadeira, descansam, né? Ou seja, nós precisamos ter uma experiência. Aqui na nossa comparação, nosso exemplo, o pensamento grego ele é mais teórico e o pensamento hebreu ele é mais prático, né?
porque só os que conhecem a Jesus de fato verão a sua glória. E quem crê, nasce para Deus. João capítulo 1, verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verso ele está na sequência do versículo que menciona que os filhos de Deus são os que receberam a Cristo e creem em seu nome. Assim, quem recebe a Cristo e crê em seu nome nasce da vontade de Deus e para Deus. Esse verá a glória de Deus. Inclusive, o verso seguinte, né, diz que o verbo se fez carne, a palavra, né, o logos, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E todos quanto creem recebem a Cristo, e recebem a Cristo são são restaurados por sua presença, são restaurados por sua glória, são restaurados por sua graça. E a pergunta que pode vir agora é: tá, e como eu faço, né, para crer e para receber a Cristo? A resposta está na Bíblia. Romanos 10, 17 diz: e assim a palavra vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé ela é desenvolvida quando ouvimos, lemos e praticamos o que diz a palavra de Deus, pela fé que temos naquele que a inspirou. E também temos o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 3, onde João diz que são felizes, né? São bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, se você quer ser feliz de verdade, não apenas ter momentos, né, lapsos de alegria, leia, ouça e obedeça ao que Deus diz. A restauração ela começa pela fé. Veja que eu deixei até em destaque ali, né? Leem, né? Aqueles que leem, que ouvem e guardam. Esse guardam aí é o sentido de obediência, né? Prática dos ensinos da palavra de Deus. Pois quem lê, quem ouve, quem guarda a palavra de Deus, renasce para a vida. Isso mesmo. Bom, no versículo 28 do capítulo 1, lá de João, né, voltando para o Evangelho de João, diz que essas coisas, né, que nós acabamos aqui de estudar se passaram aonde? Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então as pessoas, né, iam se arrependendo de seus maus caminhos, seus pecados. Qual que era a, a sequência? Qual que era, como que eu posso dizer, a consequência do arrependimento delas? Elas se entregavam a Deus através do batismo. O batismo que ele é um símbolo, né, da aceitação pública de sua fé, sua crença em Deus e no seu Filho, né, que viria após ali batizar com o Espírito Santo. E para que isso acontecesse era necessário um detalhe importante, nada insignificante: fé. Ter fé, entenda o seguinte: ter fé não é ter as respostas de tudo, não é entender tudo, mas é confiar naquele que tudo entende. Tem uma frase fantástica de Martinho Lutero que ele diz assim, ó: até podemos não conhecer o caminho, mas estamos seguros porque podemos conhecer nosso guia. Isso é fé. Isso é fé. Deixe-se guiar por Deus e por sua palavra. Concluindo aqui, Jesus disse, né, lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A restauração de sua vida ela passa pela fé que atua pelas obras. A fé vai dar consequência às obras, né? As obras, elas não são meio, mas elas são a consequência de uma fé viva, verdadeira. Precisamos crer, precisamos agir. E a pergunta aqui fica para nós, né? Para mim, para você. Você vai crer, você vai agir conforme a fé em Jesus. Lembre-se, a restauração de nossa vida passa
por Jesus e pelas águas do batismo. Se você quiser ser restaurado, ser restaurada, né? Reconstruído novamente, aceite Jesus, aceite passar pelas águas do batismo, aceite a palavra de Deus, aceite tudo isso para você ser incorporada na família de Deus. Quero terminar esse momento aqui orando pela nossa restauração em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos inspira, nos ajuda a tomar decisões, a fazer escolhas corretas. Que as pessoas que tiverem contato com essa mensagem possam entender e sentir a necessidade de Cristo em suas vidas, porque sem Cristo nada somos, sem Cristo nada podemos fazer. E se alguém precisa também passar pelo batismo, que essa pessoa tome uma decisão inspirada pelo Teu Santo Espírito. Oramos, agradecidos e fazendo essa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, queridas, vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.